Ezequiel poderia ter duvidado da possibilidade de os ossos secos se tornarem um exército vivo. Eles estavam completamente desintegrados e secos. Um quadro de total impotência. No entanto, Ezequiel não questiona nem hesita. Ele simplesmente profetiza conforme Deus ordenou. Isso reflete a confiança que os crentes devem ter ao seguir as ordens de Deus, mesmo quando os resultados parecem impossíveis ou difíceis de visualizar. A mensagem de obediência é clara. Deus usa os nossos pequenos passos de fé e obediência para realizar milagres grandiosos. Mesmo quando a situação parece sem esperança, a nossa ação obediente à palavra de Deus pode ser o meio através do qual Ele traz restauração e vida. A restauração do coração de Israel e a promessa do novo pacto. A visão de Ezequiel também aponta para uma renovação do coração de Israel, que vai além da restauração física de sua terra. Em Ezequiel 36, 26, Deus promete: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Este versículo complementa a visão dos ossos secos. Pois, enquanto os ossos representam a restauração física e comunitária, o novo coração simboliza a renovação espiritual profunda. Isso aponta para o conceito do novo pacto, profetizado em Jeremias 31, 31, 34, no qual Deus promete um relacionamento mais íntimo e pessoal com o seu povo, dando-lhes um coração disposto a segui-lo. No contexto de Ezequiel, essa promessa estava ligada ao futuro de Israel após a restauração da sua nação, mas também tem uma aplicação universal. Essa renovação do coração não se limita a Israel, mas é estendida a todos os crentes em Cristo, como Paulo menciona em 2 Coríntios 5,17, ao declarar que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Essa transformação do coração de pedra para um coração de carne também fala sobre a necessidade de uma mudança interna verdadeira, que não depende apenas de práticas externas, mas de uma renovação do ser interior, onde o Espírito Santo habita. O coração de carne é sensível à vontade de Deus, disposto a seguir seus mandamentos e a viver em comunhão com Ele. A importância do Espírito Santo na vida do crente. O papel do Espírito Santo na visão é fundamental para a compreensão da restauração. Sem o Espírito de Deus, os ossos podem se unir e formar corpos, mas não terão vida. O Espírito de Deus, simbolizado pelo vento que sopra sobre os corpos restaurados, é o agente da transformação real, que traz a vida que só Deus pode dar. No Novo Testamento, o Espírito Santo é frequentemente descrito como Consolador, aquele que habita dentro dos crentes e os capacita a viver a vida cristã de maneira fiel e eficaz. Jesus prometeu o envio do Espírito Santo em João 14, 16, 17, dizendo: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O Espírito Santo é aquele que vivifica o crente espiritualmente. Ele é o poder de Deus que transforma as vidas, ressurre as almas que estavam mortas no pecado e os capacita a viver para a glória de Deus. A visão de Ezequiel ensina que, sem o Espírito de Deus, nossa vida cristã seria vazia e impotente. Só com a presença de Deus em nossas vidas, podemos experimentar a verdadeira transformação espiritual. A Igreja, o corpo vivo de Cristo. A visão do Vale de Ossos Secos também possui uma aplicação profética para a Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre a Igreja como o corpo de Cristo, no qual cada membro tem uma função específica para o bem comum. 1 Coríntios 12, 12, 27. Se a Igreja, como o corpo de Cristo,
não está funcionando de forma saudável ou unida, ela pode ser comparada aos ossos secos, separados, sem vida. Quando os crentes se reúnem, obedecem à palavra de Deus e são preenchidos com o Espírito Santo, tornam-se como aquele exército de ossos secos que, ao receberem vida, se levantam para cumprir o propósito de Deus. A igreja deve ser, então, um reflexo da restauração que aconteceu no Vale de Ossos Secos. Não basta estar fisicamente presente, assim como os ossos unidos, mas deve haver uma transformação espiritual através do Espírito Santo, para que o corpo de Cristo esteja vivo, ativo e cumprindo sua missão de espalhar o Evangelho e servir ao próximo. O desafio da esperança em tempos de desolação. A visão de Ezequiel também oferece uma grande lição de esperança para todos que enfrentam períodos de desolação em suas vidas. Muitas vezes, as dificuldades, o pecado e as adversidades podem fazer com que nos sintamos como esses ossos secos, sem vida ou propósito. No entanto, a palavra de Deus é clara. Não importa o quão secos e distantes possamos estar, Ele pode trazer vida novamente. Deus nunca abandona seu povo, e a promessa de restauração é para todos aqueles que colocam sua fé nele, mesmo nas situações mais difíceis e desoladoras. Ele é capaz de transformar, renovar e ressuscitar. O Espírito Santo é a chave para essa transformação. Quando estamos em Cristo, temos a garantia de que Ele nos restaurará, independentemente das circunstâncias. Assim, o exemplo do Vale de Ossos Secos nos convida a uma reflexão sobre nossa própria vida espiritual. Precisamos nos perguntar se estamos permitindo que o Espírito de Deus nos traga a vida, nos transforme e nos use para o seu propósito. Deus quer renovar cada área da nossa vida, e Ele está disposto a nos fazer levantar como um grande exército pronto para servi-lo. A realização da restauração final. Embora a visão de Ezequiel tenha sido cumprida parcialmente com o retorno do povo de Israel à sua terra, após o exílio babilônico, ela também aponta para uma restauração final que acontecerá no futuro, quando Deus trará uma nova criação e um novo céu e nova terra, conforme descrito em Apocalipse 21, 1 e 5. Esse será o momento da restauração definitiva, onde a morte, o pecado e a tristeza serão erradicados de uma vez por todas, e todos os que estão em Cristo viverão em perfeita comunhão com Deus. A visão do Vale de Ossos Secos, portanto, não apenas fala de uma restauração histórica e espiritual para Israel, mas também antecipa a realidade de um novo começo para toda a humanidade, quando o reino de Deus será plenamente estabelecido. É uma mensagem que transcende o tempo e aponta para a esperança eterna, em que todos os que pertencem a Cristo serão completamente restaurados e transformados. Conclusão final. A visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos continua a ser uma das mais poderosas mensagens de esperança e restauração na Bíblia. Seja para o povo de Israel no exílio, seja para a igreja hoje. Ela nos lembra que, por mais desesperadora que a situação pareça, Deus tem o poder de trazer vida onde havia morte. O Espírito Santo, através de nossa obediência e fé, é quem traz essa transformação. Portanto, a visão de Ezequiel não é apenas uma história antiga, mas uma mensagem contínua de fé, esperança e renovação espiritual para todos os que buscam a presença de Deus. Ele pode fazer com que os ossos secos se levantem, tornando-nos um exército forte, capacitado e cheio de vida em Cristo. A visão do Vale de Ossos Secos é um dos episódios mais poderosos e enigmáticos do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento. Encontrado no capítulo 37 do livro,
Esta história está repleta de simbolismos e lições profundas, sendo uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia. Vamos mergulhar nela, explicando o contexto e o significado dessa visão profética. Contexto histórico. Ezequiel foi um dos profetas que viveu durante o exílio do povo de Israel na Babilônia, cerca do século VI a.C. O povo de Israel havia sido derrotado, o Templo de Jerusalém destruído, e muitos israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Esse cenário de desolação e desesperança tornou-se o pano de fundo para as visões e mensagens de Ezequiel, que eram tanto de julgamento quanto de restauração. A visão de Ezequiel. O Vale de Ossos Secos. A história começa com Ezequiel sendo levado pelo Espírito de Deus a um vale cheio de ossos. O cenário que ele encontra é desolador. Ele observa que os ossos estão muito secos, o que implica em uma total ausência de vida. Eles não são apenas ossos de pessoas mortas, mas de um exército inteiro, o que indica um estado de completa destruição e perda de esperança. Deus pergunta a Ezequiel: Filho do homem, poderão esses ossos reviver? A pergunta de Deus não é apenas sobre o potencial físico de os ossos se reconstituírem, mas também sobre a fé do profeta e a possibilidade de restauração do povo de Israel. Ezequiel responde humildemente: Sabe somente o Senhor. Essa resposta revela uma confiança de que, embora não haja uma solução óbvia para a situação, Deus tem o poder de fazer o impossível acontecer. E Deus instrui Ezequiel a profetizar sobre os ossos secos, dizendo-lhes que eles ouvirão a palavra do Senhor e, assim, se levantarão. A restauração dos ossos. Ezequiel segue a instrução de Deus e profetiza sobre os ossos. Então, um som começa a se ouvir, e os ossos se juntam, começando a formar esqueletos. Músculos, tendões e pele aparecem sobre os ossos. E, finalmente, os corpos estão de volta à sua forma humana, mas ainda não têm vida. Ezequiel é então instruído a profetizar novamente, desta vez, pedindo que o Espírito de Deus entre neles, para que ganhem vida. Quando ele faz isso, o Espírito sopra sobre os corpos, e eles se levantam como um grande exército, vivos novamente. Essa visão é extremamente poderosa, não apenas no sentido literal, mas também simbólico. Ela representa a restauração do povo de Israel, que estava na época, como esses ossos secos, sem esperança, sem vida, dispersos e exilados. A mensagem central da visão é que Deus tem o poder de restaurar até as situações mais desesperadoras, trazendo vida e esperança onde parece não haver mais nada. O significado espiritual. A visão do Vale de Ossos Secos tem múltiplos níveis de significado. 1. Restauração nacional. Para os israelitas, a visão era uma promessa de que, apesar de sua situação de cativeiro e desolação, Deus os restauraria como nação. Ele traria de volta os exilados, reconstruiria Jerusalém e traria vida ao que estava morto, como um exército de ossos secos sendo restaurado. 2. Restauração espiritual. Essa visão também fala da restauração espiritual do povo de Deus. Os ossos secos representam o estado espiritual dos israelitas, afastados de Deus e vivendo em pecado. O Espírito de Deus, representado pela respiração que dá vida, simboliza a ação do Espírito Santo, que traz nova vida espiritual e renovação. 3. Esperança para todos. Embora essa visão tenha uma aplicação direta ao povo de Israel, ela também oferece uma lição universal sobre a capacidade de Deus de restaurar vidas quebradas. Para aqueles que se sentem espiritualmente mortos, desanimados ou desolados, esta história lembra que Deus pode trazer vida e transformação.
independentemente de quão sem esperança a situação possa parecer. 4. O poder da palavra de Deus. A profecia de Ezequiel mostra o poder da palavra de Deus para criar, restaurar e transformar. Quando Ezequiel profetiza conforme a ordem de Deus, as coisas acontecem. Isso demonstra que quando Deus fala, sua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Lições para hoje. 1. Não há situação sem solução. A visão dos ossos secos é uma mensagem de esperança para aqueles que se sentem sem vida ou sem direção, mesmo nas situações mais desesperadoras. Deus pode trazer renovação e restauração. P2. A importância da fé e obediência. A resposta de Ezequiel à pergunta de Deus, "Só tu sabes", mostra uma atitude de confiança total em Deus. Muitas vezes, precisamos confiar em Deus, mesmo quando não vemos uma solução clara para nossas dificuldades. 3. O Espírito de Deus traz vida. A ação do Espírito Santo é essencial para a renovação. Assim como o Espírito deu vida aos ossos secos, ele é quem traz verdadeira vida e transformação espiritual. 4. Deus tem o controle. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. A restauração do Vale de Ossos Secos simboliza a soberania de Deus sobre toda a criação e sua capacidade de mudar qualquer situação. Conclusão. A visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos é um dos momentos mais profundos e cheios de significado do livro de Ezequiel. Não se trata apenas de uma história de restauração física, mas também de uma mensagem de esperança espiritual, que nos lembra que, não importa o quanto a vida pareça sem esperança, Deus tem o poder de restaurar, renovar e dar vida. Essa visão se tornou um símbolo de fé para muitas gerações, mostrando que, quando Deus age, até os ossos secos podem reviver. Continuando a reflexão sobre a visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, podemos explorar ainda mais as implicações espirituais e os detalhes que tornam essa visão tão significativa, tanto para o contexto histórico de Israel, quanto para a compreensão atual de Deus e sua ação no mundo. A profecia de restauração. O povo de Israel. A visão do Vale de Ossos Secos é, sem dúvida, uma das mais impactantes profecias sobre o futuro de Israel, especialmente quando considerada no contexto do exílio babilônico. Israel estava em um estado de profunda desolação, sem a sua terra, sem templo e sem a presença de Deus visível. O povo se via afastado de sua terra prometida e vivia em um ambiente estrangeiro, longe de tudo o que representava sua identidade e comunhão com Deus. No entanto, a mensagem da visão é clara. Deus não os abandonaria para sempre. O próprio Vale de Ossos Secos simboliza o estado de morte e desolação em que Israel se encontrava. As palavras de Deus para Ezequiel, no entanto, transformam essa visão de morte em uma mensagem de esperança. Eis que eu abro os vossos sepulcros, e vos farei subir dos vossos sepulcros, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Ezequiel 37, 12. Essas palavras não apenas significam que o povo de Israel voltaria à sua terra após o exílio babilônico, mas também são um símbolo da restauração espiritual. A morte de Israel não era permanente, e Deus estava disposto a trazê-los de volta à vida, renovando sua fé, sua aliança e sua relação com Ele. Chapter. O papel do Espírito Santo. Outro aspecto fascinante dessa visão, a interação com o Espírito de Deus. Após os ossos se reunirem e os corpos tomarem forma, a transformação final só acontece quando Ezequiel profetiza o sopro do Espírito de Deus. O texto bíblico diz: "Então, profetizei, como ele me ordenara".
O Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé, um exército enorme, em grande quantidade. Ezequiel 37:10. Este momento destaca o papel essencial do Espírito Santo na vida espiritual do crente e da nação de Israel. A renovação não ocorre apenas pela restauração física, mas por meio da ação divina, que dá vida e vigor. O sopro de Deus, que traz vida aos ossos secos, é uma metáfora poderosa para a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ele traz renovação e vigor espiritual, onde há desolação e morte espiritual. Sem o Espírito, não há vida verdadeira, nem transformação duradoura. O Espírito Santo também é descrito como aquele que faz a obra de regeneração dentro de nós. Jesus, em João 3, faz uma analogia semelhante, falando sobre o novo nascimento, quando ele afirma: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. A restauração dos ossos secos, portanto, não é apenas uma restauração física, mas uma representação da transformação espiritual que acontece quando o Espírito de Deus age em nossos corações. Oremos. A restauração física e espiritual. Um chamado à esperança. Enquanto a restauração do povo de Israel ao seu território é uma parte central da visão, ela também aponta para uma restauração espiritual mais profunda. O retorno de Israel à sua terra não foi uma solução final, mas apenas um prenúncio da restauração completa que viria com a chegada do Messias, Jesus Cristo. O povo de Israel ainda enfrentava problemas internos de apostasia, divisão e afastamento de Deus. A verdadeira restauração não aconteceria até que o Espírito de Deus fosse derramado de maneira plena sobre o povo. Em outras palavras, a visão de Ezequiel, embora profética, também aponta para a necessidade de um arrependimento genuíno e um retorno a Deus, algo que só seria plenamente realizado com a obra redentora de Cristo. O apóstolo Paulo também faz referência a isso, quando ele fala em Romanos 11, sobre a restauração final de Israel. Ele diz que, embora muitos tenham sido cegos à mensagem do Evangelho, haverá um tempo em que todo Israel será salvo, retornando a uma plena comunhão com Deus, algo que é parte da promessa feita por Deus aos patriarcas. O exército de ossos secos. O corpo de Cristo. Além da restauração de Israel, a visão do vale de ossos secos também pode ser interpretada de maneira simbólica em relação à Igreja de Cristo. Assim como os ossos secos representam um povo sem vida, muitos podem sentir-se espiritualmente mortos ou desanimados. Para aqueles que se sentem espiritualmente desgastados, distantes de Deus, ou vivendo uma morte espiritual, essa visão é uma promessa de que, através do poder do Espírito Santo, é possível uma renovação completa. Jesus Cristo, em várias passagens, é descrito como aquele que traz vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Ele mesmo declarou, em João 11:25-26, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição não é apenas um futuro distante, mas algo que pode ocorrer em nossas vidas espirituais no presente. Para aqueles que se sentem como ossos secos, a visão de Ezequiel é um lembrete de que Deus pode e quer trazer vida e vigor. A Igreja, como o corpo de Cristo, também é descrita como uma unidade de crentes unidos sob Cristo, com Cristo sendo a cabeça do corpo. Quando a Igreja está dispersa, desanimada ou sem direção, Deus promete restaurá-la, assim como Ele restaurou os ossos secos em Ezequiel. O Espírito de Deus opera dentro da Igreja, trazendo unidade, vida e transformação, de modo que os crentes se tornem um exército pronto para cumprir a missão de Deus no mundo.
A mensagem de esperança e fé. A visão de Ezequiel também oferece uma mensagem poderosa de fé. Deus pode transformar até as situações mais desesperadoras e sem esperança. A pergunta de Deus a Ezequiel: poderão esses ossos reviver? É, em certo sentido, uma pergunta que também é feita a cada um de nós, seja em nossas vidas pessoais ou em nossa caminhada espiritual. A resposta de Ezequiel: só tu sabes, Senhor, mostra que, quando não vemos solução, Deus é a resposta. A verdadeira fé é aquela que acredita que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode fazer algo novo e maravilhoso. Ele tem o poder de transformar, restaurar e dar vida, onde parece não haver mais esperança. A lição que aprendemos do Vale de Ossos Secos é que, com Deus, não existe situação irreversível. Ele pode trazer vida, mesmo em circunstâncias que parecem estar além de qualquer restauração. Conclusão: a visão do Vale de Ossos Secos é um chamado à esperança para todos os tempos. Para o povo de Israel, ela trouxe a promessa de um futuro de restauração física e espiritual. Para nós hoje, ela continua a ser um lembrete poderoso de que, quando nos sentimos perdidos ou sem vida, Deus é capaz de nos restaurar, renovar e reviver. O Espírito Santo, agindo em nós, pode nos transformar de mortos espirituais a vivos em Cristo, prontos para viver e cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Esta visão não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente para aqueles que buscam a renovação espiritual em Cristo. Deus é fiel em cumprir suas promessas, e a visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos é um testemunho do seu poder e da sua capacidade de restaurar toda a criação, inclusive aqueles que, espiritualmente, estavam mortos. Dando continuidade à reflexão sobre a visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, podemos explorar mais profundamente as implicações espirituais e práticas dessa profecia, ampliando a perspectiva sobre como ela se aplica tanto ao Israel antigo quanto à Igreja moderna. A mensagem de restauração de Ezequiel não apenas permanece relevante, mas também possui ensinamentos que podem ser aplicados na vida cotidiana de todos os crentes. O valor da obediência na profecia. O fato de Ezequiel ser chamado a profetizar sobre os ossos secos já demonstra uma poderosa lição de obediência. Ezequiel não questiona a ordem de Deus, mas simplesmente obedece, sem saber o que se passaria após a profecia. Isso sublinha um princípio importante. A obediência a Deus não se baseia em entender todos os detalhes do plano divino, mas em confiar em sua soberania e agir conforme a sua palavra.